Hoje eu vou receber aqui a Patrícia Porto, que também é professora aqui no Polo Criativo, né? Ela também trabalha no mercado, como eu estava dizendo, é uma característica dos nossos professores. Então, ela é head de operações e coordenadora de mídia na agência TRI. É uma agência que tem presença no Rio e em São Paulo. E ela tem muita experiência com empresas e contas de anúncio, não é, Patrícia? E vai poder trazer um pouquinho dessa vivência dela hoje, do que não dá certo, né? Quais são os erros que são tão cometidos e fazem os anúncios não venderem. Conta um pouquinho aí pra gente. Só um aviso. Pessoal, manda pergunta. Eu vou estar de olho lá e vou trazer as perguntas para a Patrícia, tá? Patrícia, bem-vinda. É seu microfone. Obrigada, Renata. Boa noite, galera. Tudo bom? Então, fiquem à vontade aí para mandar as perguntas. A Renata vai passar aqui e eu vou respondendo durante a live. E hoje o tema da live é uma coisa que eu vejo muito nos clientes quando eles chegam na agência. Tentei fazer anúncio, investi dinheiro e não tive resultado. E aí fica aquela dúvida de por que não tive resultado? Inclusive, uma coisa que eu vejo bastante na agência, e bem, a agência ela tem, né, presença no Rio e São Paulo, mas a gente tem clientes do Brasil inteiro. E eu vejo muito acontecer do cliente chegar na agência para fazer anúncio. E aí ele, quando fala com a gente monta, né, todo um plano de marketing, toda uma estratégia, e quando a gente vai mostrar para ele, olha, a gente quer fazer esse tipo de anúncio no Google, esse anúncio no Spotify, esse anúncio no Facebook, e aí o cliente já chega, Facebook não funciona. E aí eu sempre gosto de perguntar o porquê que não funciona, tipo, o que foi que ele testou, quais foram as coisas que ele tentou. E quando o cliente me dá essa resposta, eu vejo que muitas vezes a percepção dele de que aquela plataforma não funciona para o anúncio dele é porque faltaram os pontos principais. E aí eu sempre gosto de ter essa conversa com o cliente, de explicar para ele e propor um teste. Então, a gente tenta ali por 20 dias fazer esse anúncio com todos esses pontos, né, principais que são necessários para um anúncio dar resultado. E se não funcionar, concordo com ele, mas se funcionar, aí ele deixa 100% da estratégia ali na minha mão, porque ele viu que a gente sabe do que está fazendo. E posso dizer que funciona. Então, assim, muitas vezes o que acontece é que na hora que a gente começa a fazer os anúncios numa plataforma, e aí as mais conhecidas são Facebook e Google. Então, hoje eu vou falar bem mais focado nessas duas. Lembrando que quando eu falo de Facebook, é Facebook e Instagram, porque as duas pertencem ao Facebook. Mas são as mais conhecidas e as mais usadas, mas na agência a gente trabalha com outras plataformas como Bing, Spotify, Criteo, Taboola e várias outras, enfim. E aí, sempre que um cliente ele tenta fazer um anúncio numa dessas plataformas, ele já pensa no final. Então, assim, eu quero dar um exemplo para vocês. Eu quero que o meu público compre este sapato. E aí ele já pensa ali que o preço daquele sapato, a foto que ele vai fazer para aquele sapato, então ele já tira a foto, ele já define preço, ele já define quanto que ele vai botar de orçamento e aí ele vai e anuncia. Sendo que faltou uma preparação. E aí, quem já foi meu aluno vai lembrar, né, dessa explicação que eu sempre dou na minha primeira aula, que é o seguinte: quando você monta uma festa na sua casa, você primeiro convida as pessoas, recebe as pessoas na sua casa e aí depois você vê som, gelo, comida, bebida. Ou primeiro você arruma a casa, você vê onde conseguir gelo, você vê onde conseguir bebida, o preço da bebida, você vê onde conseguir a comida. Você pensa onde as pessoas vão sentar, onde as pessoas vão dançar, onde você vai servir a comida, onde você vai colocar a bebida para gelar.
E aí, depois que você organiza isso, aí sim você chega a convidar as pessoas para essa festa. E só depois que você convida essas pessoas, você já está com a sua casa toda arrumada para a festa, você convidou essas pessoas, e aí é que as pessoas chegam para usufruir da festa, para se divertirem. Mas quando elas chegam na sua casa para a festa, você já teve muito trabalho antes, mas assim, muito trabalho. Vamos botar aí, uma festa num salão costuma durar 5 horas. Antes dessas 5 horas, você já teve pelo menos 50 horas de trabalho. Porque você teve que planejar, você teve que pesquisar, você teve que organizar. E aí você testou, eu vou colocar o som aqui e vou colocar a comida aqui. Aí você arruma, antes dos convidados chegarem. Você arruma e você olha, isso aí não vai funcionar, porque aí vai precisar atravessar a pista de dança para chegar na comida. Não, então vamos inverter. E aí você já troca. Ou seja, você está fazendo o quê? Um teste. Você está testando qual é o melhor lugar para cada coisa. Você está organizando a casa e realizando o teste. E aí, depois que você organizou a sua casa, arrumou a casa, você testou a melhor posição para cada situação, para cada coisa da festa. Aí você recebe os seus convidados. E aí, quando os convidados chegam, a festa é um sucesso. A bebida está gelada, a comida está bem servida, não está faltando comida. As pessoas têm acesso fácil ao banheiro, à bebida, à comida. Quem quer conversar, consegue conversar, porque a comida está um pouco mais distante do DJ, então a caixa de som não está atrapalhando. Quem quer dançar tem espaço livre, não fica esbarrando em pessoas com um pratinho de comida na mão, que aí derrama comida no chão, suja o chão, faz bagunça. Então, assim, tudo na sua casa foi organizado para que aquela festa fosse um sucesso. E aí você vai estar assim, nossa, mas o que isso tem a ver com os anúncios? Os anúncios são exatamente assim. Normalmente, quando os anúncios não funcionam, é porque você começou a fazer os anúncios pensando em receber os convidados, já na hora de receber. E aí você já colocou tudo ali, você não testou antes, você simplesmente colocou o DJ, espaço da música, comida, você enfiou tudo ali e recebeu as pessoas. E aí as pessoas chegam e elas tentam dançar, mas tem gente ali com um prato de comida esbarrando, tem gente derramando bebida, então elas não conseguem dançar. Aí elas tentam acessar o banheiro, mas é difícil de acessar porque a logística não está legal. Ou então ela tenta chegar na comida, mas tem que atravessar a pista de dança. Aí ela tenta conversar quando está pegando uma bebida, tenta falar para o garçom o que ela quer beber. O garçom não escuta porque está do lado da caixa de som. Então, assim, não teve uma organização, não teve um teste antes. O que acontece? As pessoas saem daquela festa frustradas. Elas não gostam daquela festa. Elas não se sentem bem. Então, elas vão embora. E aí o anúncio é a mesma coisa. Antes de você colocar o seu anúncio no ar, ou seja, a festa, antes da festa começar, antes do anúncio para o ar, você tem que organizar tudo antes. E esse é o principal motivo dos anúncios não darem certo. Porque faltou um planejamento, faltou pensar quem é o meu público, onde esse público está, o que esse público gosta, qual é a forma que eu vou falar com esse público, em qual momento que eu vou abordá-lo. E fazer testes. Lembra aquilo que eu falei de testar a caixa de som aqui, com a comida aqui, não funcionou, vamos inverter. São os testes. Nos anúncios, a gente também faz testes. Então, antes da gente colocar toda a verba, antes da gente investir pesado naquilo, a gente realiza teste. E aí, no teste, a gente vai verificar se o texto tá bom, se a imagem tá boa, se o público tá certo. E aí, só depois é que a gente coloca um anúncio no ar, ele funciona, roda e dá resultado. Porque as pessoas, elas são impactadas no momento certo. Então, o principal motivo dos anúncios não darem certo no online é a falta da organização pré-anúncio. É a falta de você pensar, de você mensurar. Por exemplo, na aula de amanhã de mensuração, vocês vão ver muito isso. Como é importante você mensurar, você ter números para você saber.
Mas se eu começo um anúncio sem fazer todo esse planejamento, eu não sei nem qual número avaliar para saber se ele deu resultado ou não. Ou para saber se ele está funcionando ou não. Então, assim, não pensem que aqui no Polo vocês vão aprender somente a mexer nas plataformas. Porque mexer na plataforma, isso daí, hoje uma criança ela aprende a mexer sozinha, ela vai futucando e mexe. Só você larga o celular. Eu vejo a minha sobrinha de 3 anos, larga o celular com ela, ela já sabe acessar YouTube, colocar vídeo, ela sabe baixar o joguinho, então assim, aprende. Mas mais importante que isso é você aprender como fazer aquilo funcionar. Você aprender a usar aquela plataforma a seu favor, fazer com que a plataforma trabalhe para você. E aí sim o marketing digital funciona, dá resultado e os seus anúncios funcionam, que é o que você mais quer. Então você consegue investir dinheiro em anúncio e trazer o máximo de resultado pelo menor custo. E aí você deve estar assim, tá bom, você falou, mas como é que eu faço isso na prática? Então, na prática, você tem que, primeiro, organizar suas plataformas. Então, por exemplo, você vai fazer um anúncio no Google, então você tem que ter um Google Analytics instalado no seu site, para você conseguir ver os números, conseguir ver quantas pessoas acessam. E aí não basta só instalar o Analytics. Vocês têm que configurar o Google Analytics, porque ele é uma plataforma, são códigos, mas somos nós, os humanos, que dizemos para essas plataformas o que a gente quer delas. Então, você tem que dizer para o Google Analytics o que você quer contabilizar como conversão. Ou seja, o que é importante para você que o usuário faça dentro do seu site. Então, essa configuração é feita dentro do Analytics. No Google Ads, você tem que também configurar o público. Você tem que configurar a conversão. Você tem que integrar o Google Ads com o Analytics. Se você vai fazer anúncio de shopping, ou seja, você tem um e-commerce e você quer que aquele produto apareça ali no alto da busca do YouTube, da busca do Google, você tem que ter também uma conta no Merchant Center, que também precisa ser configurada. Mas essa configuração eu consigo no YouTube? Consegue, mas cada configuração depende de uma estratégia, de um objetivo. Isso você consegue no YouTube? Não. Isso você consegue aqui no Polo com os professores que vão te ensinar esses truques, vão te dar as dicas, os macetes e que vão te mostrar o caminho das pedras. Por quê? Se você tem um objetivo, por exemplo, de download de e-book, não vai ter a mesma configuração de quem tem o objetivo de vender no e-commerce, que não vai ter a mesma configuração de quem tem o objetivo de conversa no WhatsApp, ou de quem tem o objetivo de formulário, né? Preencher aquele formulário de contato. São configurações diferentes, objetivos diferentes. Então, tudo isso impacta no seu resultado. Se a configuração não for bem feita, ela impacta diretamente no resultado. Então, você acaba não tendo aquele resultado esperado, muitas vezes por causa da configuração. O que acontece também é que, às vezes, eu pego o cliente e aí ele diz que já testou a campanha, que tem uma campanha pronta, mas ela não dá resultado no Google. E aí, quando eu vou olhar a campanha, a palavra-chave está certa. O texto do anúncio, ele está bom, ou seja, o conteúdo é bom, só que não seguiu as boas políticas, né, as boas práticas do Google, não está seguindo a política do Google, então o Google acaba dando uma baixa ali na qualidade do anúncio, né? E faltou configuração. Então, não teve esse preparo estratégico, esse planejamento, ou seja, não teve a arrumação da casa para poder receber os convidados. E aí, só fazendo alguns pequenos ajustes, a gente resolve aquilo. Tem um exemplo que eu gosto muito, porque para mim, assim, foi a prova de que você consegue ter resultado para o seu negócio, mesmo se você investir pouco. Você não precisa ter muito dinheiro para ter resultado. Claro que isso vai de negócio para negócio, né? Então, por exemplo, um segmento de funerária, eu vou ter palavra-chave ali custando R$80. Um segmento de desentupidora, eu tenho palavra-chave que custa R$60.
Em compensação, no segmento de salão de festa, eu tenho palavra-chave que custa 2 centavos. Então, assim, tem diferença. E aí, o seu investimento também vai de acordo com o valor da palavra-chave. Mas tem um exemplo, assim, que eu acho muito legal e que mostra que essa organização da casa, ela pode mudar completamente o seu resultado e que ela faz com que o seu anúncio dê resultado e venda, que é um salão de festa infantil, que eu peguei uma vez quando eu entrei na agência. E aí esse salão, ele chegou e ele investia R$300 por mês. Ele tinha um resultado muito baixo. Para quem entende um pouquinho, ele tinha um CTR de 2%. Então, assim, é um resultado bem baixo. A gente indica que um CTR mínimo é 3%. Abaixo que isso é bem ruim. O ideal é que seja acima de 3%. E de preferência acima de 5, mas assim, entre 3 e 5 ainda passa. O CTR dele era 2, ele investia R$300 e ele reclamava que ele não tinha muito resultado. E aí, quando eu peguei a conta dele, foi bem esse exemplo. As palavras-chave, tinham algumas palavras-chave que não tinham a ver com o negócio dele, mas em geral as palavras-chave eram boas, o texto era bom, mas faltava configuração, faltava a estratégia, ou seja, não tinha um objetivo ali definido e uma estratégia, né, desenhada para poder alcançar aquele objetivo, estava tudo muito solto, e faltava só organizar. Eu organizei a campanha dele, fui otimizando mês a mês, porque, né, a gente vai mudando um pouco aqui, vai vendo o resultado, porque também é aquilo, né? Não adianta você fazer 2 mudanças ao mesmo tempo, porque se der certo, você não sabe qual que deu certo. Se der errado, você não sabe dizer qual que deu errado. Pode ter sido as 2, como pode ter sido uma só. Então, você faz uma mudança grande, espera um pouquinho para ver se funciona, se melhora ou não, e aí depois faz outra, acompanha o resultado, faz mais uma. Então, com esse cliente... Então, para relembrar, ele investia R$300, tinha um CTR de 2%. E ele reclamava que não era muito bom. Em 6 meses, ele passou a investir R$100 com um CTR de 15%. E eu pedi para ele não colocar mais dinheiro porque ele me disse que ele não tinha mais como absorver os contatos que ele estava recebendo. Ou seja, ele conseguiu investir menos com um resultado maior. Então, assim, essa é a prova de que, dependendo do tamanho do seu negócio, né, a verba ela é proporcional. Ele era um salão de festa infantil de bairro, então ele não ia conseguir atender muita gente. Então, ele tinha ali, as festas eram de quinta a domingo, então, assim, 4 semanas no mês, né, ele fechava, não tinha mais como fugir muito disso. Então, ele chegou ali num ponto que com R$100 ele conseguia fechar o mês dele. E isso, para ele, é excelente. E ele não conseguia. E não é porque o Google não funcionava para ele. É porque o Google não estava sendo feito direito. Um outro exemplo é o Facebook. Já peguei cliente também que chegou e me falou que o Facebook não funcionava para ele. E aí, né, Facebook e Instagram não funcionavam para ele. E aí eu conversei para entender quais foram os testes, quais foram os anúncios que ele fez. E a gente chegou à conclusão de que não funcionava porque ele não estava mensurando. Ele não estava conseguindo ver os números. E ele não conseguia ver esses números porque ele não organizou a casa antes de receber os convidados. Então, assim, faltou instalar um pixel no site, faltou escolher o objetivo certo do anúncio. Se você já fez algum anúncio no Facebook, você sabe que tem o objetivo de visualização de vídeo, tem o objetivo de ligação, de mandar mensagem para o WhatsApp, tem o objetivo de compra, tem o objetivo de alcance. Então, assim, tem vários objetivos. E ele usava o objetivo errado. Então, nunca ia dar resultado. Porque o objetivo que ele estava usando não era para trazer o resultado que ele esperava. É tipo eu plantar maçã e esperar colher banana. Nunca vai acontecer, porque não funciona dessa forma. Então, assim que a gente organizou a casa, que a gente desenhou a estratégia, escolheu o objetivo certo,
a campanha dele começou a dar resultado. E aí, aquela percepção que ele tinha de que Facebook e Instagram não eram para o negócio dele, mudou. E ele viu que não é porque a plataforma não funcionava para o negócio dele, é porque a plataforma não tinha sido configurada corretamente para o negócio dele, que é diferente. Porque a plataforma, ela está lá, ela tem tudo que você precisa, tem todas as opções que você pode imaginar ali dentro. Mas quem define o que vai ser usado, como, quando, somos nós, os humanos. A plataforma ali é uma maquininha que a gente vai configurando, acertando cada pontinho e dizendo para ela o que a gente quer que seja feito. E aí ela vai trabalhar para trazer o resultado que a gente quer. Mas é importante que você faça essa preparação antes da casa. É importante que você faça essa organização, que você entenda como que está o seu negócio. Então, ó, um outro exemplo também, e aí saindo um pouquinho do online, mas para entender que a organização da casa não se restringe a organizar a configuração das plataformas online, mas até organizar o seu negócio. Já tive cliente também que o cliente dizia que não dava resultado, e aí depois de um mês eu estou vendo nos números, porque a gente organizou a casa antes, né? A gente organizou a nossa casa online, já que é o que a gente cuida. E aí eu estou vendo que os números estão mostrando que tem resultado, mas o cliente me dizia que ele não recebia nenhum contato. Eu falei com ele, olha, aqui na campanha mostra contato de WhatsApp, mostra contato de e-mail, contato de ligação. Como assim que não entrou nada? Zero, o mês inteiro. Tá, vamos estudar isso, tem algo errado. E aí, uma semana depois, a gente investigando, a gente descobriu que a pessoa que atendia, ela não foi direcionada para anotar. Então, ela simplesmente recebia a ligação, não anotava. Ela recebia o WhatsApp, ela não anotava. E o e-mail, ela não olhava. Então, assim, essa organização da casa, ela envolve também organizar o seu negócio, né? Organizar a sua loja, o seu escritório, enfim, para você poder receber essa demanda e poder bater ali se esses números estão dando certo, se está certinho. Então, eu gosto muito de fazer isso, de bater com o cliente os números que eu vejo nas plataformas. Então, ó, aqui está dizendo que você recebeu 4 ligações hoje. Me confirma? Ah, recebi 4 ligações. Podem não ter sido 4 ligações de contatos que vão fechar, mas foram 4 ligações. Então tá batendo, tá certinho. Então, assim, é importante a gente ter isso para a gente poder até confiar nesses números. Ter certeza de que está tudo funcionando certo. Mas é um outro exemplo de que organizar a casa não se restringe apenas às plataformas online. A gente também precisa organizar o nosso negócio. E aí, agora que eu expliquei toda essa questão da organização, toda essa questão aí de organizar o negócio, organizar a plataforma, vocês têm alguma pergunta relacionada a isso? Tem alguma, Renata? Alguma dúvida? Estou entrando aqui. Temos muitas perguntas. Eita, gosto assim. Então, primeiro, eu queria agradecer aí a presença de muito aluno. Eu dei uma olhada rápida e vi a Bruna, vi a Natália, a Roberta, a Silvia, a Stephanie. Stephanie também já saiu há um tempo. Saudade de vocês. Então, assim, a gente está cheio de aluno e ex-aluno aí. Que bom. E, assim, a gente teve perguntas. Então, o Gabriel... Ele fez a seguinte pergunta, Patrícia. Ele quer vender um produto, quer fazer um anúncio direto para a página de venda do produto. E tem dúvida se usa vídeo ou imagem. E qual o objetivo que ele usa? Ou seja, você falou aí um pouco de escolher o objetivo correto, né? Então, são 2 perguntas. Criativo. Isso. Se tiver um vídeo ou uma imagem. E... objetivo. Qual que seria o melhor objetivo nesse caso dele, especificamente? Gabriel, dá uma olhada no seu Analytics do site e verifica por onde as pessoas costumam acessar, se é pelo celular ou pelo computador. Também verifica qual é o tipo de internet que elas usam, se elas costumam acessar pelo Wi-Fi ou pela internet de dados. Porque, por exemplo, se for pela internet de dados, um vídeo já não vai ter um resultado tão bom assim.
porque o vídeo vai precisar que a pessoa tenha dados bons para poder carregar. Então, é possível que a pessoa receba esse anúncio, mas o vídeo não rode. Isso gera uma frustração. Então, pode ser que ele não funcione. Se agora a maioria é por Wi-Fi, aí é tranquilo o vídeo. Pelo tipo de celular, no Analytics, você também consegue ver quais são os celulares que as pessoas acessam o seu site. Então, pelo tipo de celular, você já consegue ter uma ideia ali também se a pessoa tem um 3G, né, um 4G que é bom, ele vai carregar um vídeo ou não. Mas, de qualquer forma, aquilo que eu falei da casa, de testar a posição do DJ, da comida, então, testa. Se está na dúvida, não conseguiu essas informações, põe uma verba menor, testa uma imagem e um vídeo e vê qual que funciona melhor. Em relação ao objetivo, se você quer vender e é um e-commerce, o melhor é você fazer a configuração de e-commerce e fazer o objetivo de venda ou de adição ao carrinho, porque aí você vai conseguir mensurar isso direitinho, tá bom? Essa questão do objetivo que você citou é um erro muito comum, né, Patrícia? Assim, principalmente quando é uma empresa pequena, que ainda não tem vivência com tanto assim com anúncio nas mídias sociais, por exemplo, acontece de querer vender, como o próprio Gabriel aqui mencionou, né? E aí a gente, claro, vai seguir para uma estratégia mais de conversão, seja de uma microconversão como uma adição no carrinho ou a venda mesmo. E aí, daqui a pouco, o empreendedor fala, puxa, mas ninguém está curtindo a minha página, mas ninguém está comentando. Aí você fala, mas olha, esse não foi o objetivo que a gente escolheu. Não é o objetivo. E normalmente esse anúncio de venda, ele não tem curtida, ele não tem comentário, não tem compartilhamento, é zerado. Ele vende só. Ele fica arrasado, ou ela, empreendedora ou empreendedor, fala, puxa, mas quando eu ia lá e apertava aquele botãozinho lá de impulsionar, nossa, curtia tanta curtida, tanto comentário, e aí a gente explica aqui. Se o objetivo for ganhar curtidas e comentários, isso é uma outra estratégia e é um outro objetivo dentro da ferramenta. Quando a gente escolhe esse objetivo, o Facebook, né, no caso, ou mesmo o Google lá nas metas, mas falando aqui de Facebook e Instagram, ele vai trabalhar para atingir o melhor resultado naquele objetivo. E ele vai deixar de lado os outros todos, né? Por isso que acho que é tão importante essa escolha desse objetivo. Exatamente. Que bom que o Gabriel está ligado e está aí se perguntando qual o objetivo que eu tenho que escolher. Sim, até porque o próprio Facebook, isso daí, tive uma reunião com a gerente de conta do Face, e aí ela trouxe para a gente que o próprio Face ele já está dando uma derrubada nos objetivos de engajamento, porque eles analisaram e viram que 20% só das pessoas que engajam, de fato, consomem algo da marca. Ou seja, você está investindo dinheiro e daqueles 100, 20 estão consumindo algo da sua marca, mas 80% só está dando like. Mas não compra. Dinheiro que é bom para o teu negócio, a pessoa não coloca, ela só dá like. Então, assim, essa coisa de definir o objetivo, de fazer esse planejamento e organizar tudo é bem importante. Até para você saber o que você vai analisar depois como resultado. Sim. Os testes também que você trouxe aí, Patrícia, como são importantes os testes, né? E eu digo assim, que quem trabalha com marketing digital tem que ser um pouco destemido, porque a gente erra muitas vezes, a gente não pode ter medo de errar. Quando a gente erra, que bom, descartamos um caminho. Tem que ver o lado positivo do erro, né? Porque se a gente se prende ao erro como um erro, não vai conseguir caminhar, porque não vai testar, não vai ousar, e aí não vai descobrir, não vai desbravar, né, Patrícia? Você concorda? Exatamente. A Pilar Hernandes, ela que quer saber um pouquinho mais sobre aquele formato de cadastro de cliente do Facebook, quando você faz o objetivo de formulário de cadastro, né? Dentro da própria ferramenta. Queria saber um pouquinho mais sobre essa modalidade. Olha, dependendo do seu segmento, essa modalidade ela super funciona, mas assim, funciona muito bem mesmo. Um exemplo, segmento imobiliário.
cadastro funciona perfeitamente ali, porque a pessoa está interessada em comprar, em alugar, e o corretor precisa do contato dela para poder ir atrás e passar informação e tal. Então, o objetivo de cadastro funciona muito bem. Então, eu posso dar até um exemplo aí para vocês, assim, como usuária. Eu estava procurando apartamento, né, durante o mês passado, e aí, porque assim, você procura num site e aí chove anúncio para você depois, né? Não sei se vocês já repararam nisso, como é que funciona a máquina. Ela vai procurando ali para mostrar anúncio de acordo com o interesse do usuário. Então, eu comecei a procurar e aí eu recebi muitos anúncios. E quando era um anúncio que me levava só para o site, e aí no site eu tinha que esperar carregar o site, olhar e depois entrar num formulário de contato, muitas vezes, dali, eu já tinha visto outra coisa e passei batido. Agora, quando era um anúncio de cadastro, até porque o Facebook, ele puxa as informações do seu perfil. Então, você não precisa digitar nada. Ele já vem completo, você só tem que apertar o botão enviar informação. Então, eu só tinha que fazer isso. Eu clicava no anúncio, ele já vinha com as minhas informações, eu olhava se estava certo, enviar informação. E aí, no dia seguinte, eu recebi uma ligação ou um WhatsApp do corretor. Então, assim, extremamente prático, extremamente rápido. Então, tem segmento que funciona muito bem. Mas é aquilo, organizar a casa antes de receber os convidados. Quer dizer que vai funcionar para todo mundo? Não, não vai funcionar para todo mundo. Quer um exemplo? Se é uma desentupidora, eu estou com o meu vaso entupido, eu preciso desse serviço para ontem. Um formulário de cadastro que a pessoa vai me ligar só amanhã vai funcionar? Não vai funcionar. Quando ela me ligar amanhã, eu já consegui alguém para resolver. Uma funerária. Meu parente faleceu, eu preciso resolver a cremação, o hospital me deu tantas horas para tirar o corpo. Adianta um formulário de cadastro? Eu não quero um formulário de cadastro, eu quero resolver aquilo rápido, eu preciso falar com alguém, sabe? Eu preciso... Então, assim, segmentos e segmentos. Então, você tem que organizar a sua casa antes de definir esse anúncio. Não adianta só jogar o anúncio no ar e esperar. Você tem que pensar qual é o seu objetivo, quem é o seu público, o que ele está esperando naquele momento, qual é o desejo dele. E aí você vai conseguir identificar qual é o melhor tipo de anúncio para ele. E o que você vai fazer depois com esses contatos, né? Porque também vejo muita gente aí que tem muito contato, mas depois o que você faz com esses contatos? Nada. Estão lá engavetados, embaralhados. Exatamente. Ainda tem isso, né? Porque se a pessoa preencheu o formulário de contato, ela espera que você entre em contato no dia seguinte. Ela não vai esperar 30 dias. Então, às vezes, eu vejo cliente que faz esse tipo de anúncio e é de um segmento que funciona muito bem para ele. Mas ele não tem mão de obra para responder aqueles contatos. E aí o contato fica lá 1 semana, 2 semanas, sem receber um feedback de alguém. Se alguém ligar, oi, tudo bom? Posso te ajudar? O que seja mandar um WhatsApp, um e-mail. Então, até falando aí nesse exemplo que eu estava procurando um apartamento, se levar 20 dias para entrar em contato comigo, quando entrar em contato eu ia, amigo, já foi, sabe? Já vi outros e tal, já mudei de ideia, sei lá, sabe? Já em 20 dias muita coisa muda. Então, tem que ser uma coisa bem ágil. Você precisa ter ali uma organização na tua casa para conseguir responder isso de forma rápida. Sim. A Joy Comunicação e Marketing também fez aí algumas perguntas. Uma pergunta é boa. Ela perguntou assim, nos anúncios, tem a opção de sabermos o contato que entrou, mas não ligou e nem se cadastrou para saber? Se a pessoa não deixou nenhum contato, mesmo que ela tenha clicado no anúncio, a gente não vai saber, não vai conseguir saber quem ela é, né, Patrícia? Porque é a questão da privacidade. Mas você tem como reimpactar, de repente, essa pessoa sem saber quem ela é, né? Isso. Em nenhuma plataforma você vai saber quem é o usuário. Isso daí é lei da privacidade e não pode passar isso. Inclusive, tanto no Google quanto no Facebook, se a sua lista, né, de público ela tiver menos de 1.000 pessoas, ele nem roda o seu anúncio. Porque ele entende que menos de 1.000 pessoas você consegue identificar quem são essas pessoas. Então, ele precisa ter pelo menos 1.000 usuários para você não conseguir identificar quem é a pessoa que está vendo o seu anúncio, que está clicando e convertendo, enfim. Isso daí é política de privacidade e isso vale para qualquer plataforma.
mas você consegue fazer anúncio de remarketing. E aí, tanto pelo Google quanto pelo Facebook, você tem algumas opções. No Google, você consegue montar essa lista no Google Ads ou no Google Analytics, e aí você consegue montar listas diversas, por exemplo, pessoas que entraram na página X e não converteram, pessoas que entraram na página Y e não converteram, ou pessoas que acessaram o seu site nos últimos 80 dias, 90 dias. No Facebook, você tem mais opção ainda. No Facebook, você tem pessoas que interagiram com o Instagram, pessoas que interagiram com o Facebook, pessoas que interagiram com um vídeo específico, pessoas que interagiram com formato de anúncio experiência instantânea, pessoas que acessaram o seu site, pessoas que não converteram, pessoas que converteram, lista de e-mail. E, além disso tudo, você tem um público de semelhante, ou seja, semelhante à lista de e-mail, semelhante a quem interagiu com a sua página do Facebook, semelhante a quem assistiu o seu vídeo. Então, assim, você tem uma gama de público para você reimpactar muito grande. Então, são várias formas de você reimpactar esse usuário sem necessariamente saber quem é ele. No Google também tem um formato de anúncio no YouTube que é bem legal, que é o de sequência, que é como se fosse um funil mesmo. Você coloca um vídeo 1 e aí depois de X dias, e depois de ver o vídeo 1, ele vai ver o vídeo 2, depois de ver o vídeo 2, ele vai ver o vídeo 3. Então, também são formas de você reimpactar a pessoa que não converteu. Então, assim, todas as plataformas, elas têm formas de você reimpactar, porque elas sabem quem é esse usuário, elas só não te dizem quem é esse usuário. Você não pode saber, mas a plataforma sabe e consegue chegar nele. E essa é a grande diferença, né, do público frio para o público quente. O público quente é aquele que já te conhece, que já interagiu com você, né, relativamente há pouco tempo, e aí você consegue vender, converter, geralmente, com mais facilidade do que um público frio que nunca ouviu falar sobre a sua empresa, sobre a sua marca, sobre os seus serviços, né? Patrícia, eu acho que essas foram as perguntas. Tem mais alguma coisa que você acha importante? Acho que a gente fez um overview aí dessa questão dos anúncios, da importância de testar, né? E testar, gente, é testar tudo, porque também teve uma pergunta perguntando, testar diz relação à montagem e layout de arte? É de tudo, né? É da arte, é do público, isso. Do posicionamento, onde está aparecendo, né? Você testa tudo, né? Testar envolve tudo. Você vai testar se o Google funciona melhor que o Facebook, se o Instagram funciona melhor que o Facebook, você vai testar o público, você vai testar a palavra-chave, você vai testar o layout do anúncio, você vai testar o site, o botão vermelho ele funciona melhor que o botão azul. Então, assim, tudo é um teste. Claro que no início você vai ter mais testes para fazer, porque você não tem uma bagagem, né, de experiência. Quando você trabalha com pessoas que já têm mais tempo trabalhando com isso, elas já trabalharam com alguns segmentos, trabalham atualmente, então elas conseguem já dizer que para aquele segmento elas já testaram tipo, em 10 empresas diferentes, e para aquele segmento aquilo não funciona. Então elas já conseguem dizer isso. Então, a gente já consegue, né, eliminar alguns testes, mas ainda assim sempre vai ter teste, até porque o que funciona para um não funciona para outro. São muitas variáveis, não existe uma fórmula. Eu posso ter 2 clientes do mesmo segmento, 2 clientes concorrentes, ou seja, eles têm ali o mesmo público, o mesmo segmento, e ainda assim a estratégia deles, os anúncios deles são completamente diferentes. E se eu testar o anúncio de um no outro, ele não dá resultado, porque envolvem várias outras questões. Então, envolve questão de orçamento, envolve a questão do atendimento, da demanda, do preço. Então, assim, são muitos pontos que você precisa testar, né? São muitas variáveis. Mas, quando eu falo em teste, gente, teste é tudo, absolutamente tudo. Para vocês terem ideia, eu tenho e-commerce que eu testo o anúncio que vai para uma página onde o frete grátis é a partir de 150 e outra que o frete grátis é a partir de 99, porque eu quero testar. Então, assim, o 150, que é um número cheio, funciona melhor que o 99, que é um número quebrado, ou vice-versa. Eu tenho páginas que eu testo a cor do botão, eu tenho página que eu testo que a chamada é em cima, a outra chamada é embaixo.
Eu tenho um anúncio que eu mudo uma frase só para poder testar, porque eu fico na dúvida, pô, eu não tenho certeza se essa frase ela tá, sabe, se tá funcionando, se tá pegando bem. Então eu testo tudo igual e aí um anúncio só. E aí, só para frisar uma coisa, teste não quer dizer colocar 2 anúncios rodando ao mesmo tempo, ou rodar um hoje e um amanhã, tá, gente? Porque isso não é teste. Se rodou um hoje, rodou outro amanhã, as variáveis de hoje não são as mesmas de amanhã. Todas as plataformas, tanto o Google quanto o Facebook, elas têm ferramentas próprias de teste, onde elas pegam o seu público, dividem ao meio, igual faz teste de farmácia, metade placebo, metade o remédio mesmo. Então, elas dividem ao meio e aí metade vai receber um tipo de anúncio, metade vai receber o outro tipo de anúncio. E aí ele vê daquele público qual é o que funciona melhor. Então, ele consegue te dar um resultado muito mais real do que se você tentar fazer esse teste ali na mão, de colocar um anúncio para rodar hoje, amanhã coloca outro e aí ficar comparando. E ele já te dá o resultado, tá? Ele já te manda por e-mail. Olha, rodou tanto tempo com um gasto tal e o vencedor foi esse. Então, você já sabe, e ele já te dá a opção de pausar o perdedor e manter o vencedor. Então, assim, é extremamente prático, sabe? Ele te ajuda bastante. E aí, isso é uma das formas que eu falei de colocar a plataforma para trabalhar para você.